Como conseguir cobrar consultoria na advocacia? Pessoal, essa questão de consultoria paga, né, o cliente pagar um advogado para ele poder analisar uma situação, repassar uma informação de forma estratégica, muitos advogados têm muita dificuldade de cobrar consulta, né? O código, a tabela de honorários da OAB, ela traz uma referência de valor que você deve cobrar pela consultoria. E o advogado está no início de carreira, ele não se sente seguro, ele não se sente ali preparado, capaz tecnicamente, e isso acaba fazendo eles, devido à sua insegurança, acabar não realizando consultorias gratuitas, acabar não cobrando a consulta. Eu lembro que no início da minha carreira, né, na hora de atender o cliente e até mesmo compreendendo a lógica de mercado na minha região, os advogados não cobrando consulta, acabou que no início da minha advocacia eu não cobrava consultoria jurídica. Só que eu estudava sobre empreendedorismo, eu estava dedicando muito e hoje eu estou aqui compartilhando sobre assuntos de empreendedorismo jurídico, justamente para estimular você, advogado, a alavancar e a crescer na sua carreira. Eu, estudando assuntos dessa temática, estava entendendo essa lógica de mercado, essa questão de geração de valor. E aí eu lembro a primeira consultoria jurídica que eu cobrei, foi muito interessante. Eu participei de um programa de uma rádio aqui em Goiânia e eu consegui essa entrevista nessa rádio porque eu participava de uma comissão da OAB, eu participava de uma comissão de direito constitucional e era um assunto abrangente, falando sobre direito constitucional e tal. E aí eu fui convidado pelo próprio presidente da comissão da OAB e aí ele falou, não estou com disponibilidade, eu acho que você comunica bem, seria interessante se você quiser participar. Eu falei, nossa, na hora. Aí eu peguei e fui realizar essa entrevista. E quando eu realizei essa entrevista, eu registrei essa entrevista, estou aqui na rádio, tal, dando uma entrevista, então isso é importante para sua marca jurídica, né, para o seu personal branding, ou seja, brand é marca, a sua marca pessoal, poxa, aquele advogado está dando entrevista, então assim, eu gosto sempre de registrar os momentos, registrar isso porque isso traz um impacto positivo aí para a pessoa que te procura, ou a pessoa que vai verificar suas redes sociais, ou vai verificar até mesmo seu site do escritório, ver que você foi lá e deu uma entrevista numa rádio, isso traz mais credibilidade. E aí eu lembro que logo depois que eu fui nessa rádio, uma pessoa entrou em contato com o nosso escritório, ela pesquisou através do nome na internet, conseguiu encontrar o telefone do nosso escritório, e aí ela entrou em contato e falou que tinha, ela falou que tinha ouvido uma entrevista na rádio. Aí na hora que eu parei para pensar, falei, poxa, essa cliente ela ouviu uma entrevista. Se ela ouviu uma entrevista, significa que ela não é indicação, né, de nenhuma pessoa, e significa que ela está olhando para mim como uma grande referência, porque se ela viu que eu dei uma entrevista, na mente dela eu tenho uma autoridade no assunto. Aí eu peguei e falei, eu acho que eu vou cobrar uma consulta dela, vou fazer um teste. Aí eu peguei e falei um valor para ela, e aí ela pegou e falou, não, tá bom, tá ok. Aí ela aceitou pagar pela consulta, foi lá no escritório, fez a consulta, ela não chegou nem a fechar contrato, mas pagou a consulta, pagou feliz, eu dei as orientações ali. E eu achei muito interessante, né, de receber pela consulta jurídica. Depois eu fui estruturando isso e o nosso escritório hoje os atendimentos são feitos somente através de consultoria jurídica paga. E nós temos toda uma estratégia para conseguir fazer o cliente pagar uma consultoria. E como é que você consegue cobrar por consulta jurídica? Primeiro, você precisa ser autoridade no mercado, você precisa ser reconhecido no mercado. E como é que você consegue isso? Através do seu conhecimento jurídico estruturado, onde você publiciza esse conhecimento seu, seja através de artigos, através de vídeos, onde você consegue realizar entrevistas em rádio, em determinados locais. Você conseguindo esses acessos através de relações públicas, você estruturar informações. Por exemplo, eu consegui uma entrevista, não cheguei a pagar algum assessor de imprensa, nada disso. Eu participava de uma comissão da OAB e dentro dessa comissão consegui me articular e acabou conseguindo uma entrevista. Muitas vezes as comissões elas recebem ligações de emissoras de TV, emissoras de rádio para solicitar algum advogado que possa manifestar sobre determinado assunto. A imprensa, pessoal, os portais de notícia, eles estão sempre carentes aí de informações, de notícias. Então, se você como advogado dedicar tempo para produzir artigos, para produzir até mesmo estruturar notícias e lançar para essas redes e falar, olha,
se quiser, estou à disposição para realizar uma entrevista. É possível você conseguir sim ser chamado para uma entrevista, ser chamado para se comunicar publicamente. Então, a partir do momento que você começa a ter mais autoridade no assunto, você consegue ter mais reconhecimento, isso permite você precificar ali a sua consulta jurídica. Você falar, olha, custa tanto, o valor é tanto. E tem uma estratégia muito importante que ajuda você a elevar mais ainda o seu valor. Quando o cliente procura e ele faz uma pergunta para você, eu já vi muitos advogados, até em início de carreira, que às vezes a pessoa fala, eu tenho que cobrar consulta, a pessoa aí já manda de cara, a pessoa só pergunta, faz uma pergunta, aí o advogado já manda uma frase assim, você tem que pagar a consulta é tanto. E aí o cliente assusta, não gosta daquele advogado e simplesmente deixa de pagar a consulta. Como é que eu faço para conseguir cobrar consulta? Primeiro, se o cliente fizer uma pergunta para você, se uma pessoa ali está interessada no seu serviço, ela começa com uma pergunta, não já cobra de cara a consulta. Você primeiro, na hora que ela passa uma pergunta, você responde aquela pergunta, só que não de forma muito aprofundada. Você responde aquela pergunta e você responde esclarecendo e também faz mais perguntas para coletar mais informações do caso concreto daquele cliente. Aí, quando você vai fazendo mais perguntas, ele vai passando todo o caso concreto, aí você vai e fala para ele, olha, nesse caso específico que você está me trazendo, é importante eu fazer uma análise mais aprofundada, uma análise jurídica, um comparativo com a lei para identificar qual que é a melhor estratégia para solucionar o seu caso, se realmente vai ser cabível ou não uma ação judicial. Então eu preciso analisar de forma mais aprofundada. Você tem interesse de contratar o nosso serviço para analisar de forma mais aprofundada essa sua demanda? Aí a pessoa vai ou perguntar sim, ou falar sim, ou falar depende, ou vai perguntar o valor. Aí a própria pessoa pergunta o valor. Não é você simplesmente chega lá e já fala, o valor é tanto. Então, primeiro você gera valor. Dentro de uma comunicação, você primeiro gera valor para o seu cliente, você fala ali, traz um esclarecimento jurídico, aquele cliente já vai sentir mais confiança. Se você tiver algum artigo ou vídeo já sobre aquele tema, você já encaminha aquele vídeo, já encaminha aquele artigo. Veja bem, isso já vai gerar autoridade e já vai gerar reconhecimento. Nunca tive a oportunidade de dar uma entrevista numa rádio, numa TV, mas você pode escrever um artigo. Você tem vários portais que deixam o advogado publicar ali tranquilamente. Você publica um artigo, você guarda aquele link, quando o cliente solicitar alguma informação, você já manda aquele link, fala, tem um artigo meu justamente sobre esse tema. Aí você pergunta, e aí, o que você achou do informativo? Interessante e tal. Então aquele cliente ele vai ter uma outra perspectiva a seu respeito, porque ele vai falar, caramba, aquele advogado já me deu uma luz através do esclarecimento, e eu já vi que ele demonstrou interesse na minha demanda porque ele fez perguntas, então já vi que ele está interessado na minha causa, e ele encaminhou um artigo para mim, ou encaminhou um vídeo para mim, e eu li o artigo dele, achei bacana, eu vi o vídeo dele, achei que ele é seguro, ele tem competência técnica. Então aquele cliente ele já vai estar preparado, aí você vai e oferece, você fala, olha, então para eu poder fazer uma análise dessa sua, eu vou precisar de um tempo para poder fazer um estudo mais específico, e a gente pode marcar um atendimento por videoconferência, um atendimento presencial, o que você prefere? Você lança para ele, você não vai já oferecer. Aí o próprio cliente vai perguntar, qual que é o valor disso? Aí você fala, o valor para eu fazer essa análise estratégica do seu caso e repassar qual que seria o melhor caminho possível dentro do meu estudo jurídico, o valor da nossa análise estratégica é tanto. Ou seja, você não vai nem falar valor da consulta, você vai falar o valor da análise estratégica, porque aí o cliente ele vai estar vendo que ele vai estar pagando por uma análise específica ali daquele caso. Então, isso são estratégias que você pode utilizar para ajudar você a cobrar consulta jurídica, tá bom? Ficou clara essa dica, pessoal? Espero que tenha esclarecido. O vídeo ficou um pouco longo, aí, quase 10 minutos, mas espero que esse vídeo tenha esclarecido você a conseguir cobrar consulta jurídica, tá bom? Então, começa a fazer testes diante das situações. Quando você vê que é um cliente que ele viu através de um artigo que você publicou, que ele viu através de um vídeo, esse cliente já está mais interessado no seu serviço e ele já te vê com um olhar diferente. Ele não está chegando em você por causa de uma indicação, por causa de alguns, ele está vindo até você porque ele está vendo que você é autoridade, que você tem reputação dentro da área que você se posicionou no mercado, tá bom? Gostou dessa dica? Se você gostou, compartilha esse vídeo com mais advogados e deixa o seu comentário também o que você achou dessas ideias, dessas estratégias. Se você tem algum questionamento, deixa também nos comentários. E se você quiser participar do grupo do Telegram, me manda um direct ou acesse o link aqui na descrição do vídeo, onde você pode
acessar o grupo SNA, Sucesso na Advocacia, no Telegram, para você estar recebendo aí conteúdos semanais, diários, sobre estratégias práticas aí na advocacia que vão te ajudar a ter sucesso na sua carreira, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.